Bom dia, Max College, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara de Língua Portuguesa e hoje nós vamos abrir espaço um pouquinho para falar sobre o dia 1º de maio, dia da literatura brasileira. Dia 1º de maio foi sábado, é um feriado, né? Dia do trabalho, dia do trabalhador, mas também é o dia da nossa literatura, da literatura brasileira. E não poderia deixar aqui de abrir um espaço em nossa aula para falarmos rapidamente sobre esse dia, né? Por que dia 1º de maio é considerado o dia da literatura brasileira? Aqui nós temos a imagem aqui de alguns dos nossos autores brasileiros, né? Clarice Lispector, Mário de Andrade, Machado de Assis. E por conta de um autor brasileiro, um escritor brasileiro, nós temos aí dia 1º de maio como o Dia da Literatura Brasileira. Você conhece esse senhor aí? Vai conhecer agora. Ele se chama José de Alencar, né? Por que dia 1º de maio? O escritor brasileiro José de Alencar, nascido dia 1º de maio de 1829 em Fortaleza, Ceará, é um dos grandes nomes do romantismo brasileiro. Ele também foi advogado, jornalista e deputado. Então, este senhor aí é o responsável, né, pelo dia 1º de maio ser o dia da literatura brasileira. Ele nasceu no Ceará, portanto é brasileiro e é um importante nome aí do romantismo. Vocês vão estudar de forma mais específica em literatura esses períodos literários, né, chamados também de escolas literárias, lá no ensino médio. Mas você já vai chegar lá sabendo que José de Alencar é um importante nome da literatura brasileira, do romantismo. O autor escreveu romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos, além de peças teatrais. Depois de uma bem-sucedida carreira como romancista, faleceu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Uma morte precoce também, né? O dia 1º de maio é considerado o Dia da Literatura Brasileira, pois Alencar é um dos principais autores da nossa literatura. Assim, nessa data, ele representa todos os outros autores e autoras nacionais. Além disso, o romantismo, estilo ao qual ele pertence, é considerado por alguns estudiosos o responsável pelo nascimento de uma literatura de fato nacional. Então, esse romantismo, principalmente o indianista aí, também chamado de nacionalista, ele vem remeter aí, como o nome já diz, né, aos índios, ao Brasil mesmo. Portanto, aqui, por isso há essa informação, né, que há quem considere aí o romantismo o primeiro estilo aí de fato nacional. E quando nós falamos em romance indianista, em indianismo, não tem como não falar de Iracema, que é uma obra de José de Alencar. Iracema é um romance indianista de José de Alencar. A obra, portanto, faz uma reconstrução do passado histórico do Brasil, ao mostrar um amor idealizado entre a indígena Iracema e o português Martim. Nessa obra, como em todo romance romântico, a heroína e o herói enfrentam obstáculos ao seu amor. Porém, o diferencial desse livro é a sua protagonista. Como outras personagens femininas do autor, Iracema é forte e demonstra alguma independência, ponto importantíssimo, né? Para as mulheres, né? Por essa visão aí feminina, a partir dos paradigmas, né? A visão que a sociedade tinha da mulher. A Iracema, ela é forte e independente, né? Ela possuía alguma independência. No século XIX, quando o livro foi escrito, a opressão sobre a mulher era bem maior. Nesse contexto, Iracema toma atitudes que poderiam ser consideradas inapropriadas na época,
como a perda da virgindade e a escolha de desafiar os costumes de sua tribo. E aqui nós temos um quadro de José Maria de Medeiros, que costuma ser aí escolhido sempre que vamos falar sobre a obra de Iracema, né? Então há um trabalho aí interartes, né? A pintura com a obra de Iracema. Então fica aí o convite para vocês fazerem a leitura de Iracema. Guarani também é um romance indianista que vale a pena. Eu indico vocês fazerem a leitura destes livros para conhecermos e valorizarmos a nossa literatura, a literatura brasileira, os nossos autores, né? Agora, viu que foi rápido? Eu prometi que seria rápido. Nós vamos falar sobre o nosso projeto aqui, recontado por Ruth, e vamos terminar aí a leitura do último conto do nosso livro Histórias das Mil e Uma Noites, para passarmos para a próxima obra, tá? Então, você que tem o livro, acompanha o capítulo 3, a última história, o último conto aí, de Ali Babá e os 40 ladrões, né? Você já ouviu a expressão abra-te, Sésamo? Então, veio aí desse conto do Ali Babá, da Histórias das Mil e Uma Noites, que Ruth Rocha recontou. Nós estamos terminando agora a leitura. Então, vamos lá? Você que não tem o livro, acompanha aqui pela videoaula. Coloquei aqui a história também para você conseguir acompanhar, tá bom? Capítulo 3, Ali Babá e os 40 ladrões. Num lugar muito longe daqui, que se chamava Pérsia, viviam dois irmãos. Um se chamava Cassim e o outro Ali Babá. Cassim era rico, tinha uma loja cheia de coisas bonitas e caras. Mas Ali Babá era muito pobrezinho e vivia de cortar lenha no mato, que ele carregava nos seus 3 burricos. Um dia, Ali Babá estava no bosque cortando lenha, quando viu ao longe uma nuvem de poeira. Podem ser ladrões, pensou Ali Babá, e mais que depressa procurou uma árvore bem grande e bem frondosa, de maneira que pudesse se esconder na sua copa. Mal tinha acabado de subir na árvore quando chegaram muitos cavaleiros, todos armados, e apearam de seus cavalos bem junto de onde Ali Babá estava. Eram 40, contou Ali Babá, e pelo jeitão deles, concluiu que eram mesmo ladrões. Todos eles traziam sacolas que pareciam muito pesadas. Amarraram muito bem seus cavalos, e um deles, que parecia ser o chefe, adiantou-se em direção a uma rocha e gritou: Abre-te, Sésamo! Na mesma hora, no centro do rochedo, apareceu uma porta que se abriu. E aqui nós temos, né? Os ladrões e o Ali Babá bem escondidinho ali. Os ladrões, todos com suas sacolas, entraram pela abertura, que tornou a se fechar. Depois de muito tempo, a porta se abriu e os ladrões, um por um, saíram lá de dentro. Ali Babá contou todos os ladrões, com medo de que algum não tivesse saído. Os ladrões montaram nos seus cavalos e se foram. Ali Babá esperou bastante, com medo que eles voltassem, e então desceu de sua árvore, postou-se em frente ao rochedo e gritou: Abre-te, Sésamo! O rochedo abriu-se como antes, e Ali Babá entrou na caverna. E teve a maior surpresa que a caverna, além de ser clara, pois recebia luz do alto do rochedo, era muito espaçosa e estava cheia de tesouros de imenso valor. Rapidamente Ali Babá saiu, procurou seus 3 burrinhos e os trouxe para a caverna. Carregou todos 3 com cestas cheias de ouro, que cobriu de lenha para disfarçar. Tomou bastante cuidado para não deixar nenhum sinal.
de maneira que os ladrões não percebessem que alguém conhecia o seu segredo. Voltou então para casa, mas esperou que a noite chegasse para entrar na cidade sem que ninguém o visse. Quando a mulher soube do que tinha acontecido, ficou muito feliz. Mas Ali Babá resolveu enterrar seu tesouro e deixar passar algum tempo antes de se sentir seguro para gastar o dinheiro. Mas, antes de enterrar, a mulher mostrou o desejo de medir aquele ouro e foi à casa da cunhada pedir que lhe emprestasse uma medida. A cunhada, que era muito curiosa, ficou imaginando: o que será que Ali Babá e sua mulher querem medir? Então ela passou no fundo da vasilha uma cola bem grudenta. A mulher de Ali Babá mediu todo o ouro e, enquanto Ali Babá ficava em casa enterrando o tesouro, voltou à casa da cunhada para devolver a medida. Mas não reparou que no fundo, grudado na cola, tinha sobrado uma moeda. Cassim e a mulher eram muito ambiciosos. Quando viram que Ali Babá estava medindo ouro em grande quantidade, ficaram muito despeitados. Então Cassim foi à casa de Ali Babá e exigiu que ele lhe contasse como tinha arranjado tanto ouro. Ali Babá contou tudo ao irmão, inclusive explicou direitinho onde era o tal rochedo. Cassim arranjou uma tropa de burros, todos preparados para receber uma grande carga, e partiu para a caverna. Encontrou tudo como Ali Babá tinha explicado. Colocou-se em frente ao rochedo e gritou as palavras mágicas: Abre-te, sésamo! A pedra moveu-se e Cassim ficou maravilhado com o que viu. Entrou na caverna e a porta fechou-se nas suas costas. Começou a retirar grande quantidade de ouro e pedras do tesouro para carregar consigo. Mas, quando quis novamente abrir a porta, tinha esquecido as palavras. Ficou desesperado e tentou lembrar-se durante horas e horas do que devia dizer, mas não conseguiu. Quando os bandidos voltaram, viram a tropa de burros de Cassim na porta da caverna. Perceberam logo que alguém tinha descoberto o esconderijo. Entraram na caverna e encontraram o pobre Cassim apavorado. Mas não tiveram nenhuma pena dele e o mataram na mesma hora. Depois, esquartejaram seu corpo e penduraram os pedaços na porta de entrada, para servir de aviso a outros que tentassem entrar ali. A mulher de Cassim ficou esperando por ele até tarde, e então correu à casa de Ali Babá para pedir ajuda. Ali Babá ficou muito apreensivo e foi imediatamente à caverna, e o que ele encontrou foi o corpo de seu irmão todo retalhado. Ali Babá estava com muito medo, mas achou que não poderia deixar o irmão assim, sem sepultura. Juntou todos os pedaços, colocou nas cestas dos seus burrinhos e levou para casa. A mulher de Cassim ficou desesperada. Ali Babá teve que explicar a ela que não deveria demonstrar este desespero, pois seria um perigo para todos se alguém descobrisse o que tinha acontecido. Felizmente, Cassim tinha uma escrava muito inteligente, chamada Morgiana. Esta escrava começou a espalhar pelas redondezas que seu amo Cassim estava muito doente. Depois, ela procurou, bem longe de casa, um sapateiro que era capaz de costurar couro com muita habilidade. Combinou que ele faria um trabalho para ela e que seria muito bem pago, mas que teria que vendar os olhos para não ver o caminho que fariam. O sapateiro concordou e Morgiana levou-o de olhos bem vendados para a casa de Ali Babá. Lá chegando, o sapateiro ficou muito espantado de ver que queriam que ele costurasse um morto, mas não disse nada e fez seu trabalho o melhor que pôde. Morgiana preparou seu amo para o enterro e só então começou a espalhar que Cassim estava morto.
fizeram o enterro rapidamente. E então Ali Baba achou que estava em segurança. Como era hábito naquele país, Ali Baba casou-se com a viúva do irmão e passou-se algum tempo em que viveram em paz, todos juntos, gozando da fortuna que agora possuíam. Os ladrões, no entanto, voltaram à caverna e, quando viram que o corpo de Cassim não estava mais lá, compreenderam que havia mais alguém que conhecia o seu segredo. O chefe dos bandidos mandou um dos seus homens à cidade mais próxima para ver se descobria alguma coisa. Esse homem disfarçou-se bem, para que pensassem que era um simples mercador, e dirigiu-se à cidade. Teve tanta sorte que, chegando a uma praça, na entrada da cidade, encontrou uma única loja aberta, e essa loja era justamente a de Baba Mustafá, aquele sapateiro que tinha costurado o corpo de Cassim. O ladrão, com o objetivo de fazer amizade com o velho, começou a lhe fazer elogios, dizendo que estava espantado pelo fato de o velho estar trabalhando tão cedo. Sua vista ainda dá para trabalhar? Perguntou. Como não? Respondeu Baba Mustafá. Pois ainda outro dia me chamaram para fazer uma tarefa dificílima, que era costurar um morto, num lugar com pouca claridade, e eu fiz o trabalho perfeito. O ladrão ficou satisfeito, pois viu que tinha encontrado uma ótima pista. Pediu ao velho que o levasse ao lugar onde havia feito o serviço. Baba Mustafá disse que não sabia onde era. Fui levado com os olhos vendados, explicou. Pois então, disse o ladrão, vamos tapar os seus olhos e você tentará achar o caminho, pelas lembranças que tiver. Baba Mustafá concordou, já que o ladrão lhe ofereceu um bom pagamento. E assim, o sapateiro, de olhos vendados, e o ladrão, muito bem disfarçado, foram se encaminhando aos poucos para a casa de Ali Baba. E quando eles chegaram, o sapateiro tirou a venda e constatou que estava no lugar certo. O ladrão pagou o sapateiro, mas antes de voltar ao encontro do bando, marcou com uma cruz branca a porta de Ali Baba, para não esquecer onde era. Quando Morgiana voltou do mercado, notou aquela marca, que não estava lá antes. Sem saber o que significava, resolveu marcar da mesma maneira todas as casas da rua. O ladrão, muito contente, voltou para a caverna, onde encontrou seus companheiros e fez a eles o relatório do que tinha acontecido. O chefe dos bandidos resolveu então que iria todos à cidade, em pequenos grupos, e o chefe iria em companhia daquele que conhecia o endereço da pessoa, que sabia do segredo da caverna. Mas, quando chegaram à rua de Ali Baba, encontraram todas as casas marcadas. Voltaram para o esconderijo e o ladrão, que tinha falhado em sua missão, foi castigado com a morte. Outro bandido ofereceu-se para fazer o serviço, e as coisas se passaram como da primeira vez. O ladrão marcou a casa de Ali Baba, desta vez com uma cruz vermelha, e novamente Morgiana marcou da mesma forma todas as portas da rua. Finalmente, o chefe decidiu tentar ele mesmo resolver o problema, e quando conseguiu trazer o sapateiro até a casa de Ali Baba, em vez de marcar a porta, como os outros tinham feito, tratou de olhar muito bem para a casa, decorar todos os detalhes, e assim Morgiana não pôde, como das outras vezes, disfarçar a casa para que os assaltantes não a encontrassem. O chefe voltou para a caverna, onde concebeu um plano bem pensado para vigiar-se de Ali Baba. Em primeiro lugar, arranjou uma tropa com 19 burros. Mandou fazer 38 odres, que são sacos bem grandes de couro, próprios para carregar óleo.
Em cada um dos odres acomodou os 37 ladrões que tinham sobrado, todos muito bem armados. O último dos odres foi cheio de óleo. Depois, disfarçou-se como mercador e dirigiu-se à cidade. Chegou à casa de Ali Babá depois do pôr do sol, como tinha planejado. Bateu à porta e pediu abrigo, dizendo que havia chegado tarde à cidade, que não tinha onde dormir e onde guardar sua carga. Ali Babá não desconfiou de nada e mandou preparar uma ceia e um quarto para seu hóspede. Mandou recolher os burros no seu pátio e alimentar os animais. Antes de se deitar, Ali Babá pediu a Morgiana que lhe preparasse uma sopa para o dia seguinte, já que teria que sair muito cedo. Assim que Morgiana começou a preparar o caldo, a luz se apagou. Não havia mais azeite na cozinha. Ela foi ao pátio com a intenção de tirar um pouco de óleo de um dos odres do mercador. Quando se aproximou de um dos burros, escutou uma voz que perguntava: Já é hora? Desconfiada, fez uma voz bem grossa e disse: Ainda não. E foi chegando junto a cada um dos odres e ouvindo a mesma pergunta, até que do último odre não veio nenhuma voz e ela percebeu que este estava cheio de óleo. Morgiana era muito esperta e muito corajosa. Sem pedir a ajuda de ninguém, retirou o óleo, levou-o para a cozinha e pôs para ferver. Dirigiu-se ao pátio e jogou uma boa quantidade de óleo fervendo dentro de cada odre, matando todos os ladrões. Voltou para a cozinha, apagou a luz e ficou esperando para ver o que iria acontecer. Dali a pouco, o chefe dos bandidos, que tinha se deitado vestido, acordou de um sono leve e, notando que a casa estava em silêncio e tudo estava apagado, levantou-se, dirigiu-se à janela e começou a jogar pedrinhas nos odres de azeite para despertar seus homens. Mas nenhum dos homens deu sinal de vida. Assustado, desceu ao pátio e, quando examinou o primeiro dos odres, já percebeu o que tinha ocorrido. Desesperado, examinou os odres um por um. Então tratou de fugir, já que seus planos haviam ficado impossíveis. De manhã, Morgiana contou a Ali Babá os acontecimentos da noite. Ali Babá e seu escravo, Abdala, enterraram todos os bandidos e levaram os burros ao mercado para vender e assim acabar com todos os sinais do que tinha se passado. Ali Babá, muito grato a Morgiana, deu-lhe imediatamente a liberdade, prometendo que mais tarde ainda lhe daria muito mais. Enquanto isso, o bandido que tinha fugido para a caverna já estava imaginando o que iria fazer contra Ali Babá, pois além de estar furioso com a morte de seus homens, ele raciocinava que sua caverna já não era um lugar seguro, uma vez que havia alguém que sabia de sua existência. Com grande quantidade de tecidos finos que tinha na caverna, conseguiu montar uma loja, bem em frente à antiga loja de Cassim, que agora era dirigida pelo filho de Ali Babá. Tratou de fazer amizade com ele e conseguiu ser convidado para jantar em casa de Ali Babá. Novamente ele pretendia matar Ali Babá, pois não podia ficar sossegado sabendo que alguém conhecia o seu segredo. Mas, quando aceitou o convite de Ali Babá para jantar, preveniu de que não podia comer sal. Como Ali Babá fazia questão de agradar seu hóspede, chamou Morgiana e avisou-a de que não deveria salgar a comida do convidado. Morgiana ficou curiosa, querendo conhecer este hóspede tão complicado, e deu um jeito de espiá-lo por trás de uma cortina. Imediatamente reconheceu o chefe dos bandidos, embora ele estivesse tão bem disfarçado que seu próprio amo não tinha descoberto sua identidade. É por isso que ele não quer comer sal junto com meu amo,
Morgiana pensou, pois entre os árabes os inimigos não comem sal juntos. Então, quando o jantar estava chegando ao fim, Morgiana apresentou-se muito bem vestida, acompanhada de Abdala, e ofereceu-se para dançar para o convidado. A ideia foi bem recebida, e enquanto Abdala tocava, Morgiana começou a dançar. Depois de ter dado algumas voltas pela sala, aproximou-se do bandido, tirou da cinta um punhal e conseguiu matar o inimigo do seu patrão. Todos ficaram muito espantados, mas Morgiana explicou o que havia feito e o grande perigo que seu amo tinha corrido. E tudo acabou muito bem, pois Morgiana casou-se com o filho do antigo patrão, e em paz toda a família pôde gozar das grandes riquezas descobertas por acaso por Ali Babá. E fim. Terminamos o nosso livro Histórias das Mil e Uma Noites, com essa história cheia de morte, né? Mas é o conto do Ali Babá e os 40 ladrões. E apresento a vocês aqui o nosso próximo livro, Contos de Perrault. Eu disse que avisaria vocês, né? Logo nós já vamos trabalhar os contos deste livro, tá bom? Iremos também fazer atividade sobre esse texto que nós fizemos a leitura aqui, tá bom? Você que tem o livro e acompanha a leitura no livro, fique atento também, pode fazer a leitura ali do livro, mas você que não tem, tem a videoaula aqui com toda a história, tá bom? Você pode recorrer aí e fazer a leitura. E assim que a atividade foi elaborada, a paz para vocês, aviso direitinho e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? No plantão, das 7 às 11, estou disponível para atender vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, bons estudos e espero que vocês tenham um excelente final de semana, viu?